Pedro Araújo, o PC continua a não estar convencido e isso reflete-se na votação. Antes de mais, boa tarde aqui a este painel, boa tarde também a todos os ouvintes, com votos de um bom domingo. Ora bem, eu penso, depois de ouvir a intervenção aqui do meu colega de debate, o Sr. Pedro Pires, eu penso que nós estamos a falar certamente dos mesmos documentos. Podemos começar já a contrapor essa informação, nomeadamente, por exemplo, falava aqui dos empréstimos à banca. Pois é natural que as dívidas vão começando a diminuir, porque se estamos a pagar um empréstimo, automaticamente, em particular nos últimos anos, as amortizações são cada vez superiores, obviamente que os empréstimos vão ter que diminuir. Mas existe um impedimento também legal que impede este município de contrair mais empréstimos. Depois, quando me falam, portanto, por exemplo, em despesas com pessoal que diminuíram, se analisarmos as despesas com pessoal, nós temos que analisá-las de uma forma diferente. Ou seja, reparem, tendo em conta que em 2011 a função pública teve uma perca, digamos assim, fruto do ano conturbado que tivemos, em cerca de 7%, e também o facto de muitos funcionários, em particular a Casa de Lamas, Jardins de Infância, terem transitado para a EPMAR, pois então esta despesa com pessoal, neste momento ela aumentou, porque temos que somar a perda dos 7%, o que poderia então de 2,86 passaria para 2,5 milhões de euros, assim sim, e depois a isto somado ainda o tal protocolo que, se memória numa traiçoa, são de cerca de 255 mil euros com a EPMAR, portanto as despesas com pessoal aumentaram. Mas, para não estarmos a falar também em termos técnicos, até porque não é minha área, esta parte técnica da contabilidade. Certamente também não é a área dos elementos do painel. E sobretudo quem neste momento. E quem nos ouve interessa-lhe perceber o seguinte, e acredita certamente nesta análise, porque vê diariamente caras novas, vê muita gente a trabalhar no município, ou afeta ao município. Eu espero que façam falta, muito sinceramente espero que façam falta, e toda a gente gostaria, se calhar, muitos de nós, eu pessoalmente não, mas muitos de nós gostariam de trabalhar, serem afetos à função pública, porque teriam certos regalias e uma garantia de um vencimento no final do mês. Agora, há que analisar os números tal qual também eles são. Não vamos dizer, por exemplo, escamotear aquela questão, como o Pedro falava, das faturas da gaveta, e com esse sorriso que os ouvintes não tiveram a possibilidade de observar. Eu aqui não quero fazer nenhum tipo de acusação, porque eu não conheço o funcionamento atual da autarquia em termos de estrutura. Não deve calcular e vou fazendo fé apenas nos números e nas palavras das pessoas. Mas reparem aqui numa questão, e até mesmo o revisor oficial de contas também menciona essa dúvida. Quando vemos a dívidas a fornecedores no valor perto de 6 milhões de euros, 5,900 e tal milhões de euros, mas vemos aqui uma situação. Vemos aqui, da maneira que o orçamento foi estruturado, da forma como ele foi estruturado, com uma previsão portanto, do orçamento de 20,4 milhões de euros e um assumir de compromissos em mais 8 milhões de euros para este ano, o que vai implicar que o orçamento de 2012 ronde mais ou menos 27,5 milhões de euros. Eu pessoalmente não acredito, e pelos vistos também existe uma dúvida por parte do revisor oficial de contas, que a dívida a fornecedores tem de ser superior. Aliás, eu até lançava aqui um desafio a todos os fornecedores do município para analisarem depois com o mapa que o município certamente irá colocar no site da Câmara e verificarem se de facto os valores que lá estão afetos a cada empresa, se é realmente esse o valor que essas empresas têm em crédito no município, ou seja, se é realmente esse valor que o município, que a autarquia deve a esses fornecedores. Isto é uma dúvida que eu estou aqui a colocar e a lançar no debate. Não estamos aqui, portanto, de forma alguma a fazer acusações da mesma maneira que foram feitas, que haviam faturas na gaveta e coisas do género. Eu não sei se haviam, se não haviam, não sei se há nem se não há. Estou apenas a lançar aqui esta dúvida, ou melhor, a colocar uma questão, até porque está aqui um representante e um colaborador do Executivo, e que poderá certamente responder de uma forma mais concreta. Que, pelos vistos, comungamos das mesmas preocupações atualmente. Mas quando diz, por exemplo, que o Executivo, seja ele qual for, procura o bem da população, não duvido, já o disse quando estive aqui na primeira entrevista que aqui vim, que não duvido que este Executivo queira o melhor para o Conselho. Eu não duvido disso, atenção. E aquele fervor com que há momentos, por exemplo, trocamos algumas ideias, é o fervor apenas da diferença de ideologia, não tem nada na questão pessoal, como falaram, nem algo que o valha. Agora, há opções. E certamente, se qualquer um dos três, neste caso o Pedro Pires está no Executivo, está no Executivo, está afeto, digamos assim, ao Executivo, tem a oportunidade as ideias e a ideologia do seu partido, neste momento, estão a tentar pô-las em prática. Certamente, se eu ou o Sr. Fernandes estivéssemos lá,
teríamos ideias diferentes, uma forma diferente de atuar. E é nessa forma diferente, essas diferenças que estamos aqui a debater. E agora repare, só que, e se me permite, eu vou tentar ser o mais breve possível para tentar estes 3/4 de hora darem para todos falar. Quando eu falo num orçamento, por exemplo, cuja taxa de execução é muito baixa, cuja receita foi apenas a execução da receita de cerca de metade, cerca de 50%. A despesa ligeiramente acima dos 50%. Portanto, eu não posso dizer que isto é um orçamento realista, que é um bom orçamento. Quando o Sr. Fernandes falava bem que, logicamente, que há verbas que se colocam em perspectiva de candidaturas de CREN e situações do género. Tudo bem, eu até aceitaria, e aceitamos, o comum cidadão aceita variações de 20%, 30%. Porque isso são variáveis. Estamos aqui a falar em metade, Portanto, já na altura, os vereadores eleitos pela coligação mencionavam na altura que se tratava de um orçamento irrealista. Confirmou-se a nossa posição, portanto, a nossa argumentação veio-se a confirmar neste momento. Mas o Executivo anterior assumiu compromissos no valor de 20,4 milhões de euros. Mais de 20 milhões de euros. 8 milhões de euros vão transitar para o ano de 2012. Ora, sendo a despesa, ou seja, a despesa normal do município ronda mais ou menos os 11 milhões de euros, isto analisando o histórico dos últimos anos, isto quer dizer que nós vamos vamos assumir compromissos para os próximos 4 anos de uma despesa muitíssimo elevada. Quando nós falamos em despesa, e uma vez até, eu recordo-me numa Assembleia Municipal, não sei se o Pedro lá estava, quando eu falava então na questão também dos números, e na altura o engenheiro Manuel Travessa de Matos responde-me que os números, cada um entende os números da seu belo prazer, ou interpreta os números da seu belo prazer. Não digo o contrário, mas a nossa preocupação é a questão de pôr o Concelho de Vieira do Minho cada vez mais endividado. E depois acontece o mesmo que aconteceu no país. Quando o Partido Social Democrata falava que é a altura de parar, de acalmar, de analisar melhor os números, o endividamento está em níveis assustadores, pouca gente acreditava. Pensavam que era com o investimento do governo, com o governo a mandar fazer obras, construções, como o caso do Parque Escolar. Agora estamos a ver que essas parcerias público-privadas estão a arruinaram praticamente o país. Estamos a atravessar um momento bastante difícil. Mas, e se quiser, agora se calhar era até melhor, e penso eu, passarmos para, em vez de dados tão concretos de números, porque certamente que os ouvintes não estão muito familiarizados com os números. Na parte prática, o caso, por exemplo, dos centros escolares, que é uma das maiores... Mas há um dado, os municípios estão a ser penalizados por força da situação do Orçamento de Estado. Estão a ser penalizados. Se analisarmos aqui os números, se analisarmos aqui transferências, tinha aqui a estrutura da receita, cá está. Em 2009, com o engenheiro José Sócrates ainda no poder, em ano de eleições autárquicas, atenção, em ano de eleições autárquicas, se reparar nas verbas que na altura o Executivo PSD, CDS, PP recebeu, são mais baixas do que nos anos em que o Executivo é do Partido Socialista, ou seja, os últimos 2 anos. Mas, em termos de execução, se reparar, em termos de despesas, o Partido Social Democrata, em coligação com o CDS-PP, conseguiu resultados superiores. É isso que eu também quero realçar, ou seja, mas o município, esta gestão socialista da Câmara Municipal de Vieira do Minho, neste momento, não se pode queixar, por exemplo, de falta de verba. Repare, nos impostos diretos, são os impostos cobrados aos vieirenses, impostos diretos, aumentaram. Estão neste momento acima dos 900 mil euros. Podem dizer, isto de facto é uma verba para um orçamento de 20 e tal milhões de euros irrisória. O que é certo é que os impostos diretos que os vieirenses pagam a este município estão a aumentar. Aumentaram para números, nos últimos anos, penso que não são os números mais elevados de sempre, acho que andam pelo menos, acho que andam lá perto. Mas isso foi o governo que o governo que resultou, não, vamos ver uma coisa, neste momento estamos a ser governados praticamente por um acordo de troika. Depois, há um efeito prático das coisas, é que o endividamento da Câmara, neste momento, não consegue resolver problemas tão simples quando, por exemplo, e lanço para o debate um outro tema, a televisão digital terrestre. Logicamente que não é uma obrigação do município, não é uma obrigação do município, estou a dizer aqui claramente, não é uma obrigação do município, mas, por exemplo, o município de Terras de Bouro, também com gestão socialista, mesmo não sendo uma obrigação e mesmo não tendo feito de uma forma legal, como disse o Dr. Jorge Dantas na última Assembleia Municipal, mesmo assim arriscou, colocou então os famosos retransmissores ou espelhos, como vulgarmente nós chamamos, pondo a população de Terras de Bouro servida. Acaba por também indiretamente servir parte da população de Vieira do Minho. Repare, não podemos estar a alegar a ilegalidade deste processo, quando na realidade a TVI, aqui no centro da vila, portanto, posto a ser a fé, esteve a transmitir a TVI muitos anos, com o apoio da Câmara Municipal, independentemente de CPS ou PSD ou CDS ou o que fosse, esteve ao longo dos anos a emitir, da mesma forma, servindo a população. Ou seja, quem não tem dinheiro, a falta de recursos,
Depois transmite-se nisto. Olha, transmite-se, por exemplo, no mês de abril, os vieirenses com habitações mais antigas, com avaliações mais antigas, terem pago um imposto municipal sobre imóveis mais elevados, porque este município optou por passar de 0,6% para 0,7%. No caso dos centros escolares, reparem, a Carta Educativa foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal com 3 centros escolares. Na altura, o Executivo PSD, CDS-PP, até propunha 4 centros escolares. O de Vieira do Minho, o de Guilherme, o de Louredo e um de Taboaças, para servir Taboaças. Relativamente aos centros escolares, foi ponto assente, pé vincado, em que, por parte do Partido Socialista, em que ficariam 3. Assumiu então um tal compromisso eleitoral de fazer então a questão de Roças e a questão de Guilherme. Nós não estamos contra que todas as crianças tivessem na sua própria freguesia, era o ideal para todos que tivessem as melhores condições possíveis. Mas já que optamos por uma carta educativa com 3 centros educativos, que já que temos a candidatura na própria DREN aprovada também com 3 centros educativos, e agora avançamos para um 4º centro educativo, uma opção eleitoral do Partido Socialista. Pois, eu não aceito esse argumento. Não, mas sabe o que é que isso quer dizer? Sabe o que é que isso quer dizer? É que não é só a questão das obras, não é só a questão do valor que se vai gastar nas obras, é também, depois, como dizia o Sr. Fernandes, e muito bem, as despesas correntes. Vão ser 4 centros educativos que nós vamos ter que manter. Repare, pelos vistos, até no tempo mais frio recentemente, até no próprio edifício da Câmara Municipal de Vieira do Minho, não havia verba para aquecimento, segundo alguns relatos de alguns funcionários. Como é que eles vão garantir na despesa corrente a questão dos centros educativos? Mas, sendo então uma promessa de Roças, repare, vejam a localização do Centro Escolar de Roças, onde é que ele está e onde é que está a ser construído o pavilhão desportivo do mesmo centro. Cerca de 500 metros a mediar. Vão gastar o quê? Vão transportar as crianças com transportes próprios, como é lógico, eles não vão, em tempo de chuva não vão andar a pé. Mais despesa. Mais, o terreno onde está a ser construído o pavilhão desportivo dessa mesma escola era pertença de uma associação. Não sabemos se foi, e agora também depois na sua intervenção poderá, que é melhor não ser interrompido agora. Foi doado, foi comprado, estamos a construir no terreno dos outros. Fica também aqui a questão, não é um boato, é a questão colocada diretamente ao representante do Partido Socialista aqui neste debate. Mas, no pavilhão municipal, tratando-se apenas de uma reconstrução, atenção, reconstrução, um pavilhão que com um valor de 500 e tal mil euros, não chega a 600 mil euros, andará lá perto, mesmo assim teve 20% de trabalhos a mais. Cerca de 75 mil euros, fruto de erros de projeto, que foi assim que foram apelidados. Uma reconstrução ou reabilitação ou requalificação do mesmo imóvel. São 75 mil euros. Se calhar com esses 75 mil euros podiam, com mais verba disponível certamente para questões de cariz social, como é o caso da Universidade de Sénia, por exemplo, que é um excelente exemplo, uma das boas obras. Porque disse eu aqui e afirmei e vou continuar a dizer, sempre que este Executivo tiver uma excelente iniciativa, estarei cá para aplaudir. Atenção, estarei cá para aplaudir, mas também estarei cá para criticar sempre que tal o justifique. Depois, no caso ainda do centro de Roças, depois há aquela questão também das opções políticas da parte da famosa localização. No tempo do Executivo PSD-CDS, tínhamos de facto, portanto, uma opção diferente, uma opção em Sainhas, no limite das 2 freguesias, junto a uma estrada nacional com melhores acessos. O processo, muito possivelmente, até já estaria, a obra, muito possivelmente, mas aí também se calhar também é melhor não entrar por aí, mas já possivelmente estaria concluído. O que acontece? Acontece é que temos as crianças de Anjos e Roças em contentores desde a Páscoa do ano passado, há mais de um ano que estão em contentores. Então, para isso, já que a obra está tão atrasada e sabia-se perfeitamente que ela não iria ser concluída, mais valia deixar as crianças dos Anjos na freguesia dos Anjos, as de Soutelo e Anissó nas pessoas próprias freguesias, em vez de estar a deslocar para Guilherme, que tem custos de transporte, tem cômodos para as famílias, para as próprias crianças. Portanto, isto são tudo opções. E aqui o que estamos a discutir são essas mesmas opções, não é? Relativamente também à parte dos transportes, repara, em 2011, com o negócio feito por este Executivo, a Câmara vai pagar mais 300 mil euros que na opção tida no Executivo anterior. E mais, quando os centros escolares estiverem prontos e tendo sido definida a verba de 60 e poucos euros por criança, certamente que esta verba irá rondar pelos nossos cálculos um valor acima dos 800 mil euros. É lógico que todo o dinheiro gasto com a educação e com a saúde e com o bem-estar da população é tudo ele muito bem gasto, mas se nós temos pouco dinheiro, há que saber geri-lo melhor. Isto é como quem gera a nossa própria casa. Se nós temos pouco dinheiro, se não temos muitas verbas, não vamos andar a gastar e hipotecar o futuro dos vieirenses simplesmente porque todos os outros devem.
E há gente do PSD que também deve, então eu também posso dever. Isso não é argumento para nenhum vieirense. Isso não serve de argumento para ninguém, nem para nenhum vieirense. Pelo facto da Câmara Municipal de Gaia estar com um endividamento muito elevado, mas pelo menos visualizamos obra com fartura, mas mesmo assim com endividamento. Isso é uma política pessoal nossa, do Partido Social Democrata de Vieira do Minho. Pelo facto dos outros deverem, não quer dizer que eu tenha que dever. Se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que fazer o máximo com o menor custo possível. E tenho tudo aquilo que eu fizer, tenho que ser mais criterioso nos gastos. É essa a nossa posição. E quando falamos, só para concluir para o Sr. Fernandes, fica como mero espectador. E quando nós falamos na questão do endividamento, e ouvimos a resposta, como ouvimos ainda hoje neste debate, e continuamos a ouvir nos discursos de quem está à frente deste município, novamente, eu peço desculpa de falar assim, mas eu estou novamente preocupado, tal e qual no tempo dos engenheiros José Sócrates, porque o discurso é o mesmo, é a mesma história, e depois levamos no que levou. E depois assina um acordo com a Troika, porque nós, e as pessoas ainda não entenderam isso. No outro dia ouvi um comentador político da área da economia na SIC que dizia que as pessoas parece que não entendem isto. É que com mais 1 ou 2 meses já não haveria dinheiro para pagar nem a polícias, nem a parte da saúde. Quer dizer, as pessoas ainda não perceberam, ainda não atingiram aquilo que está a acontecer, que aconteceu no país e que está a acontecer no país atualmente e que poderá acontecer neste município. Mas é também uma realidade dos Estados, mesmo a grande Alemanha, como se quer ser, no país, também tem dívida. Havia falta de liquidez, não havia dinheiro para pagar a funcionários com mais 1 ou 2 meses. O acordo foi bastante penalizador para o nosso país, sabe porquê? Porque fomos com a corda na garganta pedir. Se tivéssemos pedido atempadamente, olha, quando por exemplo o Dr. Mário Soares alertava também, se tivéssemos pedido mais cedo, certamente o negócio poderia ser... Ouviu o Dr. Mário Soares ultimamente? Ouviu? Já vos apoiou uma vez, agora diz ao contrário, se calhar também não... Pois. Só para concluir, há que saber gerir, e mantenho o meu discurso anterior, há que saber gerir melhores recursos disponíveis. Estamos a gerir o dinheiro dos outros, estamos a gerir o dinheiro dos vieirenses. O dinheiro é nosso. Eu não posso dizer que vou ficar a dever eternamente, porque são os vieirenses que o vão pagar. E estes senhores podem não estar lá. Eu espero que daqui a ano e meio, sensivelmente, que o executivo vieirense possa ser outro e assumimos o compromisso de recolocar Vieira do Minho no rumo certo.